2h41, vamos falar sobre a situação no Líbano. A Beatriz Ferretti está aqui com a gente para trazer as informações sobre os ataques fortíssimos de Israel contra o Líbano em busca de alvos que são controlados pelo grupo armado Hezbollah. Diga aí, Bê, boa tarde. Oi, tudo bem, Ana Paula? Bem. Boa tarde para você, boa tarde aos ouvintes. Olha, subiu para 274 o número de mortos nos ataques israelenses que aconteceram nesta segunda-feira no Líbano. O número foi divulgado pelo Ministério da Saúde do país, que também confirma que mais de 1.000 pessoas ficaram feridas. O ministro da Saúde libanês disse que os bombardeios atingiram casas, centros médicos, ambulâncias e também carros de pessoas que estavam tentando fugir durante os ataques. Ele também confirmou que entre os mortos há 21 crianças, 39 mulheres e 2 médicos. Diante dessa escalada na tensão nessa região do Oriente Médio e também da intensificação da troca de ataques entre os israelenses e membros do grupo armado Hezbollah, o Ministério das Relações Exteriores aqui do Brasil diz que está atento ao aumento dessas hostilidades e recomendou algumas medidas de precaução aos brasileiros. Então, eles dizem o seguinte, que caso o brasileiro não esteja no Líbano, ele não deve viajar ao país. Também recomendou que os brasileiros que moram lá no Líbano ou que estejam de passagem deixem o país por meios próprios até o retorno à normalidade. Ainda outras recomendações, como que os brasileiros não participem de aglomerações nem de protestos. E de acordo com uma apuração da nossa equipe em Brasília, apuração do repórter Túlio Amâncio, a depender da procura de brasileiros à embaixada, se essa procura for aumentando, for grande, o Itamaraty não descarta realizar uma operação de repatriação para retirar os brasileiros ali dessa região do Líbano. Essa escalada de tensão acontece depois de uma semana também muito violenta, em que na terça e na quarta-feira, pagers e walkie-talkies utilizados pelo Hezbollah explodiram em ações que estão sendo atribuídas a Israel. Até agora, Israel não confirma a autoria dessas ações, desses ataques, mas disse que, de fato, vai intensificar, como realizou hoje, os ataques contra o Hezbollah. Israel diz que atingiu 300 alvos e que em todos os locais havia combatentes ou então armamentos do grupo armado libanês. Enquanto isso, lideranças do Hezbollah também prometem vingança contra Israel. Volto com você, Ana Paula. Valeu, Beatriz Ferretti. E nisso o conflito vai escalonando, A coisa vai piorando. O presidente Lula está em Nova York. Amanhã ele faz, como é tradição, o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU. Ontem já deu para sentir um pouco do tom que vai ser levado para esse discurso, que deve ser bastante voltado para a questão das mudanças climáticas, mas o presidente voltou a falar sobre a falência da ONU, sobre a necessidade de que outros países integrem o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas e como há uma dificuldade hoje para que haja uma ordem mundial e as determinações ou apelos que são feitos pela ONU sejam ouvidos. O ex-chanceler e hoje conselheiro do governo Lula, Celso Amorim, chefe da assessoria especial do presidente, está também nos Estados Unidos e conversou agora há pouco com jornalistas. Ele obviamente foi questionado sobre a situação no Líbano e falou em algo tremendamente revoltante e que enxerga o risco de uma guerra total envolvendo o Líbano e também Israel, que está aí tentando atacar os alvos do Hezbollah. Agora há pouco, para a gente aqui no horário do Brasil, soaram sirenes de alerta na cidade israelense de Haifa, onde moradores correram para abrigos antiaéreos por causa dos alertas de que havia mísseis que foram disparados pelo Hezbollah contra o território israelense, sem nenhuma informação de que eles tenham conseguido atingir o território do país. 2h45, vamos lá.